Vamos à primeira parte da entrevista de hoje. Você que está, na verdade, na minha página, jornalista Marcelo Teixeira, acompanhando a nossa live hoje, já está vendo o advogado tributarista Danilo Zaninello. Ele está aqui para falar de um problema que foi detectado pela Receita Federal. Mais de 400 mil empresas foram notificadas em todo o país sobre possíveis divergências entre as declarações apresentadas pelos comerciantes e os recebimentos de cartão, de crédito e débito. Danilo, bom dia. Detalha para a gente, então, como é que esse problema ele é detectado pela Receita? Como é que é feito esse cruzamento de dados? Olá, bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindo, Jonathan. Prazer ter você com a gente também. Bom, como foi informado, né, na última semana, quase 445 mil empresas foram notificadas. Foram 444.900 e algumas aí. E o cruzamento ele foi feito com base... para facilitar, eu vou até ler a notificação. Vamos lá. Ok? Prezado contribuinte, para subsidiar o preenchimento da Escritura Contábil Fiscal ECF 2023, que vencerá agora em 31 de julho, referente ao calendário 2022, seguem algumas informações constantes na nossa base de dados referente à sua empresa. Obviamente, eu não vou falar o nome da empresa, né? Sim. Informações relacionadas ao contribuinte constante na base de dados da Receita Federal. Nota fiscal eletrônica. Valores consolidados de venda emitidos pelo contribuinte. Aí eles separam por trimestre. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E os valores de notas fiscais emitidas. Logo abaixo, ele traz a EFD, que é o famoso SPED. Separado ainda os SPEDs fiscais federais e estaduais. E por último, ele traz o DECRED, que são os recursos recebidos pela empresa em operações de cartão de crédito. E aí ele traz também primeiro, segundo e terceiro trimestre. Todo mundo sabe que é bastante comum, principalmente comércio de varejo, não emitir nota de tudo. Né? Quem é meu cliente aí, e de alguns contadores que conheço muito bem o trabalho, sempre são orientados que todas as operações devem ser emitidos notas fiscais. Sim. E que tanto operações como cartão de crédito, cartão de débito e Pix já se encontram na base da Receita Federal. Portanto, não emitir notas, principalmente dessas operações, são um grande risco de fiscalização. Entendi. Então, emita a nota, por menor que seja o valor da compra, porque a Receita, ela pega tudo o que você tem de receita, que entrou no seu caixa, seja por meio de cartão de crédito ou de débito, e ela tem esse acompanhamento por parte das operadoras, que são obrigadas a fornecer, cruza com as notas fiscais que você emitiu, e aí ela chega à conclusão, peraí, você emitiu, vou dar um número só para exemplificar, você emitiu R$1.000 em nota neste mês, mas as suas operadoras de cartões de crédito e débito estão dizendo que entraram R$3.000 no seu caixa. Onde que estão os 2.000 de diferença? Basicamente é isso, mas aí me fala, qual é o próximo passo então, Danilo, doutor Danilo, qual é prazo para comprovação ou não da irregularidade, o que as empresas serão obrigadas pela Receita a fazer neste período? Bom, essa notificação, ela tem um condão de informativo, né? Como ainda não foram apresentadas as ECFs, então eles estão dizendo o seguinte, olha, prestem atenção no que vocês vão apresentar, porque nós estamos olhando. Tem um outro fator também, que às vezes as empresas não se preocupam, não, mas estou tranquilo, só vendo no dinheiro. Sei que hoje em dia quase ninguém faz isso. Nada, Eu né? conheço um comércio que só vende no dinheiro, mas tem outros problemas também. A sua receita é suficiente para pagar a sua folha de pagamento, as suas despesas de compras e a sua tributação declarada? Porque se não for, a Receita também sabe. E a maior parte das empresas são aí optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um benefício fiscal e para se manter nele, também é obrigado a manter uma margem bruta mínima de 20% de lucro. Então, se você está emitindo nota só para pagar as contas, também está errado. Por óbvio, a Receita Federal não tinha pegado no pé de muitas empresas desse segmento, porém a história está mudando. A gente já viu
no comecinho do ano, uma operação muito grande com postos de combustíveis e, pelo que vem se desenhando, a gente já tem, até trouxe uma listinha aqui, ó, alguns segmentos estão sendo acompanhados mais de perto pela Receita Federal. Entendi. Olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui de ordem técnica. O empresário Rodrigo Andolfato está nos acompanhando aqui, acredito que pelo aplicativo, assim como o seu xará Rodrigo Treco, os dois mandaram mensagens pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, e dizendo inclusive que os áudios dos dois, do Jonathan e também do Dr. Danilo, estão ou estavam baixos. Eu vou pedir para que os dois grudem no microfone, tá? Façam as suas considerações bem pertinho, porque o microfone é direcional, enfim, parece que deu uma melhorada, eu dei um ganho aqui. Vamos lá, bola para frente, tem bastante gente, viu, Danilo? Hoje aqui na nossa live, ó, além de Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que estão nos acompanhando, na verdade, pelo aplicativo e falando comigo pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, entrou Madalena Celone, também Natália Rosa, a Maria, lá do Ilão, Instituto Liberal da Alta Noroeste, o Everson Lopes Stabile, Simone Carvalho, Rafael Apolinário, além de Júlio Júnior Pelim. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação, e tendo perguntas para o doutor Danilo Zaninello, advogado tributarista, mande aqui, seja pela minha página no Facebook, seja pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba e mesmo no meu WhatsApp particular para quem tem o número. Danilo, você disse então que tem caráter informativo, mas existe algum risco de esses comerciantes, essas empresas serem de fato penalizadas neste momento? Nesse momento ainda não, porque ainda há o prazo para regularização. Tá. Né? O risco, obviamente, sempre existe. A partir do momento que a empresa fecha o seu SPED e manda o SPED, né, a EFD Contribuições ou EFD ICMS IPI, ela já entregou uma obrigação acessória, então ela já pode ser notificada para prestar esclarecimento, e aí vai ter um prazo ali para isso, geralmente de 30 dias. Não prestando esclarecimento ou prestando e não sendo suficiente, aí sim pode vir um auto de infração. Lembrando que sonegação fiscal é crime. É crime, é crime. E aí quais são as penalidades? Né? Você falou em multa. É só a multa ou pode ocorrer algo além disso, e de quanto é a multa? Bom, a multa ela pode chegar, em alguns casos, até a 400%, embora tenha bastante decisão no tribunal que muitas vezes limita isso a um valor mais baixo. Geralmente giram em torno de 75% a 150% do valor supostamente sonegado. Além disso, você pode também ser notificado para prestar esclarecimento na Polícia Federal por conta da sonegação. Sonegação fiscal é crime federal, já que você não está declarando para a Receita Federal. E aí, aquela jogada que muita gente faz de repente abandonar uma empresa, deixá-la inativa com todas as suas dívidas para que isso seja cobrado na justiça, e abrir uma outra como uma forma, na verdade, de tentar acabar com o problema ou jogar o problema para baixo do tapete e recomeçar a sua vida corporativa. Nesse caso, nós temos um segundo problema. Empresas baixadas de forma irregular, o CPF do sócio responde de forma integral às dívidas. Ah, muito bem. Então é isso. Olha, temos ainda José Benedito Gonçalves, que acaba de entrar na nossa live, nos acompanhando diretamente de Tarabai. Então olha só que a gente está, além de internacional, porque Deco Kimura, André, lá do Japão, nos acompanha, agora também estamos com o pessoal de Tarabai nos acompanhando, primeira vez que eu ouço os dois aqui. Os dois não, o Zé Benedito Gonçalves de Brito. Olha, o Rodrigo Andolfato, o Danilo, ele acaba de nos enviar uma pergunta pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. Vou retransmitir. Se a Receita Federal consegue todas as informações aprofundadas, por que ela simplesmente não define exatamente os valores a pagar para as empresas? Seria sadismo, ou uma maneira de o empresário errar e poder cobrar, ver o empresário errar e poder cobrar multa? Bom, veja bem, a Receita Federal tem melhorado seus sistemas aí de cruzamentos com mais frequência, obviamente, ao tempo que também melhoram as tecnologias, né? Essa é uma pergunta que muitos contadores tributaristas também se fazem.
Quem fez a própria declaração de imposto de renda nesse ano, viu que se você baixasse no GovBR, a Receita muitas vezes tinha mais informação do que você mesmo sobre os seus controles de gastos, né? O que acontece? Esse cruzamento ele ainda não é perfeito, né? Nesse caso, por exemplo, houve um cruzamento das notas fiscais eletrônicas, mas não houve um cruzamento do SAT, que é o cupom fiscal. Então já há uma divergência entre a notificação e o cliente. Esse cliente, no caso que eu trouxe, nem haveria problema eu falar, porque é um cliente que de fato não sonega, mas obviamente por uma questão de sigilo fiscal não será mencionado. Tá certo então. Danilo, são 8 horas e 30 minutos, quando a entrevista é boa, o tempo passa rapidamente, a gente nem percebe. Eu vou pedir para que você continue aqui, para que no segundo bloco a gente fale um pouco mais, e gostaria, estão aqui vocês dois, você e Jonathan Alves, além da nossa audiência, para não me deixar esquecer, que no próximo bloco eu quero começar perguntando para você o seguinte: se a Receita Federal monitora, fiscaliza as empresas por meio dos cartões de crédito e débito também, será que a Receita Estadual faz isso com o cidadão comum quando a gente pede nota fiscal, pede o CPF na nota fiscal paulista? Fica a pergunta no ar. Então, daqui a 2 minutos a gente volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui com a gente, comigo e com Jonathan Alves, que hoje me ajuda na apresentação, é o advogado tributarista Danilo Zaninello. Está aqui falando de um problema que foi detectado pela Receita Federal. Mais de 400 mil empresas foram notificadas em todo o Brasil sobre possíveis divergências entre declarações apresentadas pelos comerciantes e recebimentos do cartão de crédito e débito. E aí o doutor Danilo, no primeiro bloco, disse que assim, é fácil de a gente entender. Nem todo mundo emite nota, mas aí todo mundo, e quase todo mundo hoje, passa suas compras. Isso a Receita já falou. Mais de, salvo engano, 70% ou 80%, não me lembro exatamente o número, dos pagamentos são feitos via Pix, transferência, cartão de crédito, cartão de débito, online, portanto. E aí fica fácil de a Receita saber. Peraí, comerciante, você está me dizendo, né, que suas notas fiscais estão me dizendo que você teve 1.000 de faturamento, mas os seus cartões, as suas operadoras de cartões de crédito, de débito e os bancos estão me dizendo que você teve 3.000. Como é que faz? E aí estamos na fase informativa, isso pode resultar em sanções, em penalidades, como disse o doutor Danilo. Eu quero começar com a pergunta que deixei no ar ao final do primeiro bloco, Danilo. A pergunta era a seguinte: se isso acontece com os comerciantes, estou imaginando que pode acontecer com o cidadão comum também, porque hoje a gente fornece o nosso CPF para a emissão da nota fiscal paulista, e aí a Receita Estadual ou Federal, ela tem acesso a todas as nossas contas, como já tem também nas nossas contas bancárias, e pode haver um conflito aí, um cruzamento de dados, e isso resultar lá em malha fina? Pode sim. Inclusive, você que entregou o imposto de renda esse ano, você já conferiu se teve divergência? Porque muitos contribuintes, inclusive quem entregou antes do prazo, foi notificado antes mesmo do fim do prazo para regularizar. Então, se você entregou seu imposto de renda aí, converse com o seu contador, veja se já está corrigido, porque a maior parte dos contribuintes foi notificado para regularizar inconsistências. É bom que a gente diga também que assim, não é para a pessoa parar de pedir a nota fiscal paulista, porque é algo muito importante para o Estado, para entidades beneficentes também. Você ainda tem a chance de ser, aliás, você recebe uma parte disso de volta, né? E ainda corre o risco, na verdade, tem a chance de ser sorteada pelo programa. Teve gente aí que ganhou R$1 milhão. Bem, enfim, não fui eu, não foi Jonathan, não foi doutor Danilo, mas eu imagino que todo mundo aqui peça a nota fiscal paulista e a gente tem essa oportunidade de receber algum dinheiro de volta dos impostos e também de ser sorteado. Eu estou dizendo isso, Danilo, para não desestimular as pessoas a pedir a nota fiscal paulista, porque eu imagino que a grande maioria das pessoas não peça sempre e a todo momento, portanto, a tendência é que esse conflito não ocorra, porque você pede menos, recebe mais, mas, enfim, não é para dar problema de forma geral, né? Nós já tivemos alguns problemas, por exemplo, com caixas de supermercado, que na ausência do pedido do consumidor, ele acabava colocando o próprio CPF dele mesmo, aí para não conseguir dá o crédito, e alguns caixas de supermercado tiveram problemas.
Você comentou sobre a importância da nota fiscal para algumas entidades. Lembrando que se você colocar o seu CPF, você não consegue, a nota não pode ser doada para a entidade. Sim, quando você não pede o CPF na nota, e aí você pode doar para alguma entidade, pode fazer isso pegando o cupom e depositando na urna, que existe basicamente em todos os supermercados, ou mesmo levando para casa e registrando pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista, não é? E por fim, né, não adianta você falar, não vou informar o meu CPF, mas você paga no cartão de crédito ou no Pix. Aí pronto. Você acaba informando direto para a Receita Já Federal. É direto, né? Quero aqui retransmitir algumas perguntas pelo público que, olha, está entrando em massa hoje. Além de todos aqueles que eu já falei várias vezes durante o programa, entraram o Beto Morotti, da Ação Maior. Bom dia, meu amigo, tudo de bom para você também. A Gira Kassen Kassab, vamos ver quem mais. Esses que acabaram de entrar. E o pessoal mandando perguntas. Jonathan Alves também tem gente que entrou aí pelo seu WhatsApp, né? Mandando mensagens. Aqui, a Viviane Martins mandou mensagem para mim, tô na sintonia também. Muito bom. Olha, o pessoal, Ana Carolina, a Carol também, que parece que é a mesma, mas não é. E também, temos aqui a Marcela também com a gente. Muito bom, muita gente entrando. Eu quero retransmitir, então, algumas perguntas. Vamos lá. O Walter Roque dizendo que é do ILAN, e eu falei que no primeiro bloco ele era de Presidente Prudente, ele é de Presidente Prudente, mas faz parte do ILAN, e aí o Danilo Zaninello lembrou que também faz parte do ILAN, é vice-presidente do Conselho, e aí lembrou do Roque, é isso aí. E olha, tem uma pergunta aqui, então, deixa eu só localizar, que tem muita gente fazendo pergunta, para eu não me confundir. O José Benedito faz a seguinte pergunta: doutor Danilo, e no caso de uma empresa que faz ele chamou de delação, eu estou dizendo porque está lá no Face, mas na verdade o doutor Danilo nos corrigiu aqui, e o que o José Benedito Gonçalves de Brito quer dizer é uma denúncia espontânea. Então, doutor Danilo, caso uma empresa faça uma autodenúncia ou denúncia espontânea, ela é beneficiada? Beneficiada a denúncia espontânea antes da notificação, né? Ela evita que ocorra multa, juros, porém vai ter a correção monetária de diferença do período ali, mas evita multa e auto de infração, tá? Beneficiada, depende do ponto de vista. Beneficiada porque vai reduzir a sanção, vai diminuir a paulada. Mas terá que pagar o imposto na integralidade. Perfeito. Danilo, eu quero aproveitar, tem muita gente entrando aqui, tem bastante advogado, inclusive, nos acompanhando. E aí a minha pergunta é o seguinte: neste contexto que estamos falando, qual é a importância do advogado tributarista para uma empresa? Quero colocar também o contador, que eu imagino que todo mundo tenha, que me parece bastante clara a importância, mas contador e advogado tributarista neste contexto aí de possível irregularidade e sanções por parte da Receita Federal. Até um ponto bastante importante, a gente vem com o tempo e a evolução da tecnologia, o trabalho do contador cada vez mais é de acompanhar o cliente, né? Não tem mais aquela escrituração feita à mão, hoje tem muita tecnologia, porém não deixa de ser importante ter uma boa contabilidade. O contador tem contador que é o consultor e tem um contador que é o imposto, que é aquele que você é obrigado a pagar para pagar imposto. Sim. Então, o contador que não faz essa consultoria próxima do cliente, com o tempo a tendência é reduzir ou acabar por conta da inteligência artificial. Assim como a advocacia também, os advogados que não se movem, que não fazem essa parte da consultoria próxima do cliente, tem uma tendência de não vou dizer que é diminuição, porque não vai diminuir a quantidade de advogados formados, mas os trabalhos ficarão cada vez mais difíceis. Então é importante aí que os contadores sempre tenham uma boa equipe, inclusive conte com a parceria de bons tributaristas para casos de dúvidas, né? São sempre interpretações diferentes, e aí tenho alguns contadores que são parceiros, e é importante justamente um momento de debate. Alguns eu encontro inclusive semanalmente, para nós debatermos algumas divergências, alguns pontos de entendimento, e tanto o contador quanto eu também cresço muito com isso, porque a gente aprende através do ponto de vista de forma diferente. Eu imagino que assim, o ideal é ter o contador e o advogado tributarista juntos desde sempre, mas as empresas, pelo que eu percebo, tem um contador antes, um advogado só depois que tem um problema judicial, é por aí?
Exatamente. Geralmente é o que acontece. Felizmente temos muitos empresários já procurando advogados, ainda que não tributarista, para acompanhar no seu dia a dia, entendendo a importância de ter um bom profissional ao seu lado para não ser surpreendido. Já tem aquele dilema, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, é bom ter sempre uma boa consultoria para que a gente antecipe os problemas e sane eles ali de forma muito mais tranquila. O Danilo, hoje o seu advogado atende que tipo de empresa ou não só empresa em relação a tributário? Bom, hoje o meu escritório ele é focado no setor empresarial. Então, na parte de consultoria, nós damos uma consultoria na parte de gestão de processos jurídicos. Então, auxiliamos a empresa na questão trabalhista, tributário, societário, empresarial. Porém, o foco nosso é o tributário. Ó, aproveitando aqui, mandar um abraço pro Juliano Tar, que tá pela rádio ouvindo a gente. Ele mandou aqui um WhatsApp para mim, mandando um abraço para você, Marcelo. Vamos lá. Olha, tem mais gente entrando, muita gente ainda entrando nessa reta final do programa e fazendo mais perguntas, como, por exemplo, uma pergunta aqui do Márcio Maximiano, é o Márcio do 018 APP. Grande Marcelo, bom dia, gostaria de saber do doutor Danilo se sonegação, olha que pergunta inusitada. Ele quer saber se sonegação de impostos é legítima defesa. Doutor já sorriu aqui, viu, Márcio? Já viu a resposta, né? É isso. Sonegação fiscal, Danilo. Bom, vamos lá. O Ilan traz aquela conhecida frase, né, com bastante veemência: imposto é roubo. E aí alguns complementam que sonegação é legítima defesa. Sim, né? Sim. Obviamente, se nós formos pensar no ponto de vista ali, de repente ideológico, conceitual, seria, talvez a interpretação... A Polícia Federal não entende da mesma forma. É bem objetiva a questão para eles, não é? Ricardo Cristovan também entrando, o Márcio, foi uma provocação, evidentemente, ele fez aqui o seu comentário também, colocou umas risadinhas aqui. E aí o Walter Roque Gonçalves também pergunta o seguinte: a elisão fiscal, e aí eu peço ao doutor Danilo que nos explique também, né? Planejamento tributário, ele coloca aqui, para redução de impostos dentro da lei, é o principal caminho para as empresas? Perfeitamente. E aí eu trago um ponto, porque sempre tem aquela discussão, é elisão ou evasão? Até recentemente nós tivemos uma discussão nos tribunais sobre uma lei anti-elisão, né? A verdade é que há muita divergência com relação a esses pontos. Entretanto, no planejamento tributário é sempre importante nós trazermos o planejamento com base na interpretação literal da lei. Evasão fiscal é justamente a gente buscar as lacunas da lei, né? Portanto, a elisão, que é o planejamento legal, lícito, é aquele que é sempre feito com base na interpretação literal da lei. E, obviamente, a gente, por mais que tenhamos aí uma carga tributária bastante pesada e bastante complexa, também existem muitos benefícios fiscais. Há algumas semanas atrás falamos sobre o PERSE, falamos sobre também a questão do incentivo aí de ICMS para empresas do segmento de refeição. Então, também existem alguns benefícios. Por isso, a importância de ter um bom contador consultor ao seu lado e um tributarista para ajudá-lo a pagar menos impostos. A gente está falando de empresas, em uma das perguntas anteriores eu citei o nome, os conceitos, os termos, organização. Você também atua e sugere que entidades corporativas, estou dizendo na verdade associações, por exemplo, a associação comercial, a associação de produtores rurais, também procurem advogados tributaristas para saber como podem reduzir a carga de impostos ou, eventualmente, até pedir ressarcimento para o que tenha sido pago indevidamente? Bom, aí são duas questões. Primeiro, a entidade de classe tendo os benefícios, né, enquanto entidade. E aí vai ter diferença entre entidade beneficente e entidades de classe. Sim. Tem algumas diferenças. A entidade beneficente tem muito mais vantagens, porém a entidade de classe também pode atuar em prol dos seus representados. Sim. É um trabalho que é feito hoje pela Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, né? Aproveitar um abraço aí para o Ney e para o Wilson Marinho, que hoje também sou diretor lá
apesar de atuar como advogado nessa parte tributária. E como advogado nós temos a doutora Jaqueline, um abraço para a doutora Jaqueline também. Então é isso, olha, eu quero mais uma vez destacar a participação em massa, tanto das pessoas que estão entrando apenas para acompanhar, mas principalmente daquelas que estão interagindo, fazendo comentários e enviando perguntas. E lá, ó, Gira Kassab, Rodrigo Treco, Rodrigo Andolfato, Madalena Celone, Natália Rosa, a Maria do Ilan, o Everson Lopes Stabile, Simone Carvalho e Rafael Apolinário, que são de São Paulo, inclusive, estão nos acompanhando, que imagino, pela internet. O Júnior Pelim, que é de Pirapozinho, a Marcela Rosa, a Carol Caetano, o doutor Almir Fernandes Lima, o Walter Roque, de Presidente Prudente, Márcio Maximiano, o Ricardo Cristóvão, Beto Morotti, da Som Maior, Zé Benedito Gonçalves de Brito também aqui, muito bom, hein? A Maria, que é secretária lá do Instituto Liberal da Alta Noroeste, dizendo que, só para esclarecer, né, o Ilan não incentiva o crime. É uma frase forte, como o doutor Danilo explicou aqui, que o Ilan usava, né, tem deixado de usar, que imposto é roubo, mas ela é conceitual. Então não utilize isto, vamos deixar claro, para deixar de pagar impostos, para sonegar, porque sonegação é crime, né, Danilo? Exatamente. Lembrando que não estou dizendo que eu concordo com a carga tributária que é feita, tá? Sim. O Ilan também ele sempre se posiciona muito forte contra o tamanho que o Estado vem ficando, contra o inchaço do Estado, e para o Ilan o imposto é roubo. Porém, não devemos sonegar. Isso é, vamos lá, vai. Isso é marketing, né? O Ilan sabe fazer marketing, então é isso. Danilo, são 9h01 já e o tempo passou voando. Suas considerações finais, então, por favor. Bom, queria agradecer a grande audiência, o espaço mais uma vez dado aí pela Rádio Jovem Pan. Marcelo, bem-vindo, Jonathan. É um prazer estar aqui na sua estreia. E as pessoas que tiverem perguntas aí, fica o meu Instagram, @DaniloZaninello. Estou à disposição, tá bom? É isso, Danilo, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho, sucesso nos negócios. Agora são 9h01. Por hoje é isso. Vamos ficando por aqui, adiantando que, olha só, na segunda-feira, só deixa eu mudar a câmera aqui das redes sociais para não mostrar o Danilo tomando água. Pronto. Na segunda-feira, quem estará aqui comigo será o vereador de Araçatuba, Nelsinho Bombeiro. Ele vai falar da audiência, o nome é grande, vamos lá. Ele vai falar da audiência, orientações sobre parcerias entre prefeituras e organizações da sociedade civil, fomentadas por editais de projetos voltados para a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O evento vai ser na semana que vem, no dia 6, quinta-feira, na Câmara Municipal. E aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. E você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1, que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Eu quero agradecer Jonathan Alves pela parceria de hoje, nós que nos conhecemos há um bom tempo, ele é meu fiel escudeiro e hoje apresentou junto comigo. Nos próximos dias devemos repetir esse bate-bola. Jonathan, muito obrigado por hoje, viu? Eu que agradeço. Aproveitamos a ocasião, como ele disse, para dizer que informação verdadeira é tudo, mas para te pedir também, continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop e rock. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.